Olá, seja bem-vindo ao dia 85 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. E hoje finalizamos o livro de Deuteronômio, com capítulo 33 e 34. E o que eu quero meditar aqui com vocês são alguns versículos do capítulo 33 e vamos encerrar com o capítulo 34 com a morte de Moisés. Que triste! Mas aqui no capítulo 33 fala que o seguinte: esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes de sua morte. Ele disse: O Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir. Resplandeceu desde o monte Parã, veio com míriades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo, todos os santos estão em tuas mãos. A teus pés todos eles se prostram e de ti recebem instrução. É do Senhor que nós recebemos instrução na medida que nós nos prostramos aos seus pés. Verso 4: A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó. Ele era rei sobre Jesurum, quando os chefes do povo se reuniram juntamente com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, mesmo sendo poucos os seus homens. E disse a respeito de Judá: Ouve, ó Senhor, o grito de Judá. Traze-o para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. Então, assim, mediante a tudo que Moisés estava vendo, antes de morrer, gente, Moisés só não entrou na Terra Prometida por causa desse povo, mas mesmo assim ele encerra a sua vida declarando uma bênção sobre as tribos de Israel. É para este lugar que o Senhor nos chama para abençoar o tempo todo. O resto é com Deus. O resto é com Deus. Verso 11 diz: Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova a obra das suas mãos. Despedaça os lombos dos seus adversários, dos que odeiam, sejam quem forem. A respeito de Benjamim, disse que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama descansa nos seus braços. Amém. Amém. Eu quero essa bênção de Benjamim para mim. Eu quero essa bênção de que todos os meus. Porque assim, né? Eu leio a Bíblia querendo as bênçãos para mim, né? Óbvio, óbvio. Abençoa todos os esforços, ó Senhor, e aprova a obra das suas mãos. Ou seja, a gente tem que se esforçar. A gente se esforce, o Senhor abençoa os nossos esforços. E que possamos ter a bênção de Benjamim, que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro. E aquele a quem o Senhor ama, descansa nos seus braços. Ah, eu quero muito descansar nos braços do Senhor. Todo dia eu falo, ai, Senhor, me dá descanso. Capítulo 34 diz: Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental. O Neguebe, toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: Eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face.
e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra o Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Amém. Eu amo a história de Moisés. Eu amo a história de Moisés. Eu amo a história de Moisés. Moisés, para mim, é o que mais me inspira na conversa dele com o Senhor, nas orações, na conversa mesmo, porque ele conversava com o Senhor face a face. E Deus falava para ele assim: Olha, porque você falou, então tá bom. Eu não vou fazer. Gente, é tão poderoso, é tão forte isso, de falar, meu Deus, o Senhor realmente não vai fazer porque eu levantei a minha voz. Perdão, perdão, mas vai sair este áudio em nome de Jesus. É, imagina o que é a oração, por isso que a palavra de Deus diz que a oração do justo muito pode em seus feitos. Porque a oração do justo que fala assim, Senhor, olha isso, faz aquilo. Na verdade, assim, orando, clamando, falando, Senhor, aqui, ó, eu sei que o Senhor quer derramar a sua ira aqui, mas tenha misericórdia, Senhor. Tem pessoas aqui que temem o Senhor aqui no meio. Por amor ao teu nome, Senhor, não derrama, não. O Senhor quer este relacionamento conosco, porque Deus é um Deus de misericórdia, então Ele está esperando que a minha oração e a sua oração invoque a misericórdia dele sobre a vida das pessoas. A história de Moisés me inspira muito. E eu amo que fala assim: nunca se viu este profeta que conheceu o Senhor face a face. Também fala que nunca houve um líder tão manso quanto Moisés. Manso. Eu fico pensando, gente, tem que ser muita mansidão mesmo para ficar 40 anos com esse povo no deserto e não quebrar a cara de ninguém. Manso. Só que quando a gente olha a história de Moisés, a gente vê que por muitas vezes ele se irritou sim, ele ficou bravo sim, mas em tudo ele se prostrava diante do Senhor, ele buscava o favor do Senhor. E não era 2 minutos, não, ele passava dias na presença do Senhor, no monte, conversando com Deus, falando com o Senhor, recebendo do Senhor as instruções para passá-las ao povo. E hoje nós temos pastores que não ora. Eu já falei aqui algumas vezes, né, de uma vez que eu tive uma péssima experiência trabalhando numa fábrica gospel. É que eu me recuso a chamar aquele lugar de igreja, né? É uma empresa gospel, é qualquer coisa que use o nome de Jesus para vender o seu trabalho, né? Para dizer que está fazendo alguma coisa para Jesus, mas de Jesus não tem nada aquele lugar. E uma das coisas que acontecia era isso, que eu ficava assim, nossa, mas, né, pegava sermão pronto, repetia sermão, mas eu nunca vi esse cidadão que é o líder lá, o dono da empresa, nunca vi orar, ler Bíblia, o temor do Senhor, não. Completamente megalomaníaco, completamente, né? E Moisés fazia isso, né? Moisés é esse modelo que busque a instrução do Senhor para você saber o que falar para as pessoas, como direcionar as pessoas nos caminhos de Deus. Então, eu estou falando desse líder, mas assim, o que mais tem são líderes de grupo pequeno, de célula, dá o nome que você quiser, mas líderes de ministério, fazendo o quê? Não busca o Senhor para saber que música tocar, que conselho dar. Eu, assim, a igreja, a maior carência que tem dentro da igreja hoje são conselheiros bíblicos. Conselheiros bíblicos. O que mais tem nas igrejas, eu falo isso com muito amor e com muito temor, são terapeutas que colocam um band-aid, mas assim, dá uma visão completamente humanista, uma visão de que, porque você tem um trauma, é porque é uma emoção X que está te dominando. Não, tá faltando conselheiros bíblicos capacitados na palavra de Deus para falar assim, querido, deixa eu te contar, você está em pecado, por isso que a tua vida não vai para frente. Olha, vamos ler junto aqui, ó, vamos entender no Senhor o que está acontecendo. Moisés, é essa pessoa que buscava instrução diretamente com o Senhor para ter o que falar para o povo, para saber direcionar o povo, para realmente cuidar das pessoas que o Senhor estava confiando na liderança dele.
Precisamos hoje de mais líderes como Moisés, que são realmente parecidos com Cristo. Pessoas moldadas no caráter de Cristo, na palavra do Senhor, para ter este lugar onde buscar no Senhor e ter uma palavra para falar, para direcionar o povo de Deus. Hoje, no meu trabalho de inteligência emocional, primeira coisa que eu falo para a pessoa, né, quando é cristã, apesar que hoje 99% das pessoas com que eu converso são cristãs, o que eu falo é exatamente isso, falo, olha, eu vou andar com você, a gente vai andar, mas aqui você vai ouvir sim falar de Jesus, você vai sim saber o que que é pecado, o que que não é, de acordo com o discernimento que eu tiver, da palavra de Deus, porque este é o meu compromisso com o Senhor, meu Pai, de que sempre que sair um conselho da minha boca, que seja um conselho bíblico, um discernimento segundo a palavra do Senhor. Este é meu compromisso para a vida, porque eu já fui dessas que dei conselhos segundo a minha carne, segundo entendimentos humanistas, segundo terapias, psicologia, segundo nanana. Não. Crente, para corrigir o seu comportamento que precisa da palavra de Deus. Então, hoje, né, o Senhor tem me capacitado aí a falar, trabalhar com as emoções, mas biblicamente. Lógico, tem coisas que são que, ai, mas tudo é pecado? Uma coisa ou outra não, mas geralmente é. Mas também não é um pecado assim, ai, porque tem pecado? Não, mas assim, é falta de fé, é falta de alimento sólido, que é a palavra de Deus. Mas muita coisa também dos atendimentos que eu faço é o quê? Falta de fé, falta de conhecimento da palavra de Deus, falta da pessoa discernir no Senhor como viver. É isso. Então, que possamos ser como Moisés e que nessa geração o Senhor levante pessoas de verdade, pessoas dele, para buscá-lo e poder assim guiar o povo na palavra dele, no discernimento que vem dele. É isso realmente que faz a diferença, é isso realmente que nos faz viver. Então, a vida de Moisés me abençoa muito toda vez que eu medito no Pentateuco, toda vez. A vida de Moisés me inspira muito, que é um líder firme, mas amoroso. Firme, muito firme, justo, manso, que intercede junto ao Senhor, mas quando chega diante do povo fala, vocês estão em pecado, vocês estão tudo não sei o quê, vamos ajustar. Eu quero ser esse tipo de líder que realmente tem os olhos fixos no Senhor, que tem relacionamento com o Pai, que sabe quem é Jesus, que busca em Jesus. Tudo, absolutamente tudo. Amém? Que isso te inspire também a ter uma vida completa no Senhor. Pai, obrigada pela tua palavra de vida. Obrigada, Senhor, porque aprendemos tanto com a vida de Moisés. Levanta, Senhor, no meio da igreja hoje mais pessoas parecidas com Cristo, mais pessoas temente ao Senhor, assim como Moisés foi. Pessoas que realmente buscam o Senhor para poder dar um conselho ao teu povo, aos teus filhos. Abençoa, Senhor, a nossa vida para que possamos ser como Moisés, buscar em primeiro lugar a tua presença e a partir disso poder guiar as pessoas que vêm nos procurar. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.